assim? Unidade feminina e unidade masculina. O que tem aí? O que é isso? Não era a minha primeira pergunta, mas pode ser. Porque eu tenho certeza de que isso está na cabeça de quem ouve. Já está querendo entender o que é isso. Pois é. Como que é isso, Adriana? Então, Lara, as pessoas hoje em dia, quando ouvem falar, né, em separação das crianças na escola, vem imediatamente uma ideia retrógrada, né? Nossa, estamos voltando ao Idade passado, média. que coisa, né? Só que as pessoas não param para pensar e para entender, de fato, que existe por trás disso tudo um propósito. Um estudo, inclusive. Um estudo. Né? E se a gente volta lá para a origem da educação, a educação, quando ela começa nesse formato que a gente tem de escolas, ela começa separada, não é? Quem dá início ao processo educativo de grupos, né, é a igreja. São os freis, ao catequizar os seus meninos, as freiras, ao catequizar as suas meninas, querendo dar oportunidades maiores ali, começam a escola nessa forma separada. E foram muitas décadas aí de escola, até mesmo séculos, né? De escola separada, para chegar um momento em que havia uma necessidade, né, de formar as meninas para o mercado de trabalho, porque na medida que essa escola antigamente era separada, havia todo um contexto realmente de conteúdos e programas diferenciados para os dois. E numa necessidade de formar meninas para o mercado de trabalho, o que se fez? Não, vamos misturar todo mundo. Junta e leva as meninas, né, para a escola dos meninos. Começa a trabalhar dessa forma, sem terem pensado, sem terem organizado previamente os currículos. E aí a coisa começa a não funcionar muito bem. E se a gente para olhar, grandes escolas, tanto na Europa quanto ainda na Ásia, né, permaneceram escolas diferenciadas. Né? Escolas tradicionais permanecem diferenciadas. E aí você vai olhar hoje o que acontece. Quais escolas que vêm apresentando melhores resultados em função, né, dos seus currículos, da sua formação, são as escolas diferenciadas. E por que a gente optou por isso? Né? Porque a gente queria essa volta ao passado? Não. Por quê? Com os estudos atualmente, principalmente da neurociência, e você acompanhar, né, o desenvolvimento das crianças, se sabe que o cérebro masculino é distinto do cérebro feminino. Né? A maturidade, o desenvolvimento do cérebro masculino tem um ritmo diferente do cérebro feminino. Mas essa biologia é meio fascista hoje. Toma cuidado com isso. As aptidões são diferentes também. Totalmente diferentes. O ritmo de aprendizagem, né? O funcionamento desse cérebro para algumas aprendizagens específicas são distintos. Então, para dar 2 exemplos muito rápidos, não é? O cérebro feminino, aos 6 anos, ele já está maduro para a área da linguagem, a área da Lara. Né? Leitura, escrita, organização espacial para essa escrita, a coordenação motora. Então, as meninas, para serem alfabetizadas aos 6 anos, elas estão assim tinindo. Enquanto isso, o cérebro masculino, a região responsável, né, por esse processo nos meninos, ainda está imatura. Vai amadurecer, sabe quando? Quando ele tiver 8, 9 anos. Nossa, imagina misturá-los dos 6 aos 8, 9. Essa galera na mesma sala. Paralelo a isso, o cérebro masculino, ele tem uma organização que favorece o aprendizado da matemática. O menino tem uma capacidade de abstração que a menina não tem. A menina é muito concreta. Então, para ela aprender a matemática, ela precisa de mais tempo, ela precisa de um material muito específico para isso. E aí você coloca essas meninas para aprender matemática da mesma forma que os meninos, coloca os meninos para estudar, para ler, para escrever da mesma forma que as meninas. O que acontece? Para você fazer com que a turma renda, você precisa trabalhar na mediocridade. Você não pode puxar por um porque o outro grupo vai ficar atrás. Você não pode puxar pelo outro porque você prejudica o outro. Então, você trabalha como? Com a régua aqui embaixo, nessa mediocridade, não desenvolvendo o potencial de cada grupo. Então, na medida em que a gente separa, a gente potencializa as aprendizagens. E o resultado vem lá na frente, assim, de uma forma gritante. Não, incrível. sabe que quando eu assisti a essa palestra sua, explicando isso, lá em Goiânia, inclusive,
No começo, Adriana, eu falei, deixa eu ver qual que é a explicação pra isso. Sabe aquele negócio assim, não é possível? E aí, é claro, você não teve tão pouco tempo como aqui hoje, você teve muito tempo. E aí você dissecou, há muitos outros fatores. Sim, inclusive, sim. sugiro que procurem a respeito disso. Este que a Adriana trouxe é Isso. Quando ela foi trazendo todos os outros e como isso causa uma discrepância benéfica lá na frente e não prejudica a convivência. Porque, Isso. assim, é nítido, Isso. patente, notório, que não prejudica. Isso. E há toda uma explicação pra isso. Eu terminei e falei assim, eu me dou por vencida. Tá bom, faz todo Mas isso, sentido. Lara, isso aconteceu comigo, sabia? Quando me propuseram, né? Quando a gente foi começar a estudar para começar o Porto Real, né? O nosso grande modelo eram as escolas de fomento lá na Espanha. E as escolas todas diferenciadas, né? Assim que a gente chama. As escolas diferenciadas. E aquilo me bateu muito estranho. Eu falei, poxa, coisa esquisita. Isso aí é voltar ao passado. Né? E aí o pessoal falou, olha, você é uma pessoa tão inteligente que gosta tanto de estudar. Toma isso aqui, ó. Estuda isso e depois a gente conversa. E aí eu fui estudar. Né? Aí eu falei, olha, já tô convencida, não preciso nem ir à Espanha. Aí o pessoal, não, depois você vai à Espanha. E aí, quando eu fui à Espanha e vi na prática a coisa acontecendo, né? Porque eu tinha a experiência já de trabalhar com adolescentes em sala de aula. Né? Eu fui professora de física há muitos anos. E então eu tinha um convívio com adolescentes, e adolescentes de classe média alta. E eu sabia exatamente como eles funcionavam em sala de aula. E aí, quando eu fui para a Espanha e eu vi uma sala de aula diferenciada, eu falei, caramba, cara, isso aqui funciona muito, isso aqui é maravilhoso. E, João, eu queria ouvir de você um pouquinho. Você sente isso também, da tua parte lá dos meninos? Porque menino, a gente sabe como é que é, né? Já Então, cresce diferente, já tem aquela agitação toda. Eu costumo dizer que antes eu era um estudioso dessa matéria, né? Como, enfim, pesquisador da universidade, etc. Já tinha pesquisado bastante tempo sobre isso. E gostaria de, em seguida, dar uma explicação mais científica sobre tudo isso. Mas antes, eu era um estudioso. Começamos o colégio e hoje eu diria que sou, além de um estudioso sobre o assunto, um cientista empiricamente convencido. Isso. Porque quem vai no nosso colégio, que hoje muitas famílias querem conhecer, justamente, fosse lá conhecer, a gente convida inclusive a todos que estão nos ouvindo a conhecer o Colégio de Porto Real, as pessoas ficam admiradas com o ambiente dos meninos. Toda mãe, a sua vai ser Maria, pena que não vai ser menino, droga. Mas, mas toda mãe que vai lá e tem menino fala assim, meu Deus do céu, é tudo isso que eu sonhava para o meu filho. Os meninos são a maior propaganda do colégio, né? Isso. Com certeza. E hoje em dia, com essa confusão de gênero que está na nossa sociedade, né, hoje as mães nos procuram, primeiramente, por causa disso. Isso. Olha só. Eu me início- recordo, desculpa eu te cortar assim, é só porque eu me lembrei, minha mãe é fono, né, psicopedagoga e tal, e ela, lá no Rio, ela conhece vários colégios e tal, ela frequenta ali vários colégios, tem reuniões com professores, com pais e tal, alunos também, e eu me lembro muito dela comentar, eu não sei se é assim hoje, tá, mas eu me lembro quando eu era pequeno, assim, cara, coisa de, sei lá, uns 15 anos atrás, ela comentava muito do Colégio São Bento, Isso, né, lá que no tinha isso no Rio e tal, só que eu não sei se Só tem pra essa meninos. separação, só que acho que era só pra Só menino. pra meninos. Só pra- Era Sabendo só pra menino. Não E aí, tinha tipo, só para meninas. mas hoje já tem? Eu não sei. Não, Eu não sei como é que Continua funciona. tendo só pra menino. E eu não sei se é exatamente também a mesma visão que vocês utilizam lá Não. no Porto Real. Não sei É se é. E aí diferente. seria É legal diferente. até explicar essa Eu posso diferenciação. explicar depois. Porque ela sempre falou do São Bento e tal como uma excelência, assim, no ensino Isso, e tal. Ganhava isso. vários prêmios, aquela Isso. coisa toda. E eu queria entender se é mais ou Então, menos aí deixa por eu aí. explicar, para inclusive Explica, dizer a João. parte científica, eu vou explicar também a diferença do São Bento, que se encaixa perfeitamente. Maravilha. Porque é assim, né? Você tem que pensar, essa frase queria que todo mundo ouvisse devagar. Atenção quem está nos ouvindo. O sexo é uma parte constitutiva da pessoa humana. O sexo não é um acessório, um adendo, né? Uma invenção. Uma invenção. Não. Uma escolha. Quando eu estou diante de um aluno masculino, eu não vejo só o sexo dele, tá? Mas eu também vejo o sexo dele, mas eu vejo a afetividade dele, a inteligência dele, que ela acabou de explicar que é bem diferente. Eu vejo a sua força de vontade, a sua liberdade, o seu temperamento. Repara, uma pessoa humana é uma coisa muito complexa.
Então, quando nos perguntam qual é a metodologia do Colégio Porto Real, a gente costuma dizer assim, olha, nós não temos bem um método, mas nós temos sim um olhar personalista. A educação personalizada, atenção que eu vou falar agora, é resgatar aquilo que ao longo dos últimos 50 anos foi destruído, que é a pessoa humana. Hoje as escolas, 99% das escolas do Brasil perderam essa percepção. Sim. Os diretores, os professores, não sabem mais o que é uma pessoa. Quando um professor hoje ensina em sala de aula, ele olha a inteligência e talvez a afetividade, no máximo. E não percebem que por trás daquele ser humano que está ali na frente, tem uma pessoa. E quando eu enxergo assim cada aluno, então naturalmente eu começo a trabalhar todas as suas dimensões, que são muitas e que estão todas entrelaçadas numa única pessoa humana. Tem que trabalhar essa unicidade da pessoa. Quer um exemplo assim bem didático? É que nem uma mão com 5 dedos. Cada dedo é uma dimensão, mas é a mão, não é o dedo que está trabalhando, é a mão. Eu trabalho a mão. A mão é o que eu educo. Então, quando o Porto Real trabalha a pessoa humana, nós fazemos uma educação personalizada, que dentro dessa educação personalizada, educa também a sua sexualidade. O Colégio São Bento sempre foi o melhor colégio do Brasil durante anos. Em todos os vestibulares, em todos os resultados, em todos os concursos. Sou muito amigo de todos os monges, muito amigo de Dom Lourenço Almeida Prado, que foi o grande fundador do Colégio São Bento. Os seus escritos foram que me converteram ao single sex, como a gente também costuma chamar single sex, educação diferenciada. Mas, com o tempo, esses monges foram se afastando um pouco e foram terceirizando para leigos. A escola hoje é comandada por leigos. Então, esse trabalho de acompanhar a pessoa foi esfriando. Sim. E quando a educação personalizada esfria e fica, então, a separação sem essa educação personalizada que tem que vir antes, o produto não é muito bom. Entendi. O sexo fica meio que desgovernado da pessoa. Então vira ali alguma coisa que não está bem resolvida. Um dedo amputado da mão. Isto! Olha que você é muito A sábio. metáfora foi sua. Mas então Eu é só isso. Então aproveitei. você me perguntou a diferença. Agora, a escola está acordando para isso, graças a Deus. Eu sei que estão tentando se resgatar, se recuperar. Né? A gente é muito amigo, muito próximo. Eu já tentei ajudá-los de alguma maneira nesse sentido, do ponto de vista acadêmico. Né? Mas, enfim, então, o Colégio de Porto Real, já que a gente está falando dessa questão, é uma escola que está tentando abrir esse caminho novo de resgatar as pessoas humanas. Sabia que hoje no Brasil tem mais de 20 grupos de famílias abrindo um Porto Real, entre aspas? Sim, olha só. Eu estive no lançamento de 2 dessas escolas. Foi um privilégio, inclusive. Ribeirão Preto, e Goiânia. Colégio Águas do Guarani. Sim, com o professor João Malheiro, inclusive, que deu um show de palestra lá. E em Goiânia, com a Adriana Abreu, só que telepresencialmente. Isso, né? online. Online. Que também foi um espetáculo. Então, eu estou super feliz ao perceber que as famílias estão percebendo que precisamos arregaçar as mangas e construir, reconstruir, resgatar a pessoa humana. Enquanto eles não fizerem isso na sociedade, tudo fica à deriva. Perfeito.